A paz, meus amados irmãos, que maravilha estar contigo no dia de hoje. Hoje nós vamos estar lendo Números, capítulo 13 ao capítulo 15. Entramos no dia 64 da nossa leitura bíblica anual. O nosso tema é a incredulidade dos espiões. Vamos lá. Diz assim a palavra: Os espias, Números 13. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São esses os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Naabe, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Se são poucos ou muitos, vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, e entraram a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoa, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uva, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. O relatório dos espias. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo que é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anaques são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A rebelião do povo,
Números 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro, e todos os filhos de Israel, o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste o povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da sua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram,
Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O povo é derrotado em Ormã. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém, Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada, uma vez que se desviaram do Senhor. O Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Ormã. Leis a respeito de ofertas. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelha, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite. E de vinho para libação, prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para a libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para o holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com os novilhos uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite de vinho para a libação. Traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com você algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês ou os seus descendentes e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para o estrangeiro que morarem com vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão igual diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando chegarem à terra em que eu farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresente uma oferta ao Senhor das primícias da farinha grossa. Vocês apresentarão um bolo como oferta da eira. Assim vocês o apresentarão das primícias da farinha grossa. Vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Sacrifícios pelos pecados involuntários.
Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações, então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhe será perdoado, porque foi algo involuntário. E eles trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor. Por causa do seu pecado involuntário. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado, tanto para o natural dos filhos de Israel como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés e Arão e toda a congregação. Eles o mantiveram preso porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: este homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram e ele morreu como o Senhor havia ordenado a Moisés. As franjas das capas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que ao vê-las você se lembre de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo o desejo do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que você se lembre de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o seu Deus, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Vamos então às leituras complementares. Estaremos lendo Números 14, versículos 6 ao 9. Josué e Calebe confiam no Senhor. Diz assim: E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 19. O perigo da incredulidade. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 12 ao 19. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros
todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Faz referência à rebelião lá no deserto. E que foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. É boa esta palavra. 2 Coríntios 5, 7. Andar por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, o crente, ele não deve se mover pelo que vê. O crente deve se mover por fé, guiado pelo Espírito Santo. Quando você se move pelas circunstâncias, tenho recurso, eu faço, não tenho, fico parado. Não, você deve se mover por fé, por aquilo que Deus dirige a tua vida, o teu coração. O nosso resumo do dia de hoje é: 12 espias observam a terra prometida, 10 duvidam, 2 creem. A incredulidade custa uma geração inteira no deserto. Quando você desacredita, quando você não confia nas promessas do Senhor e não crê que Ele fará, você prejudica toda a tua geração. Os que vêm depois de você também serão afetados. Meu amado irmão, fica na paz do Senhor e, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos neste mesmo horário. Coloca aí nos comentários o que tocou teu coração, curte, compartilha e dá um check na tua apostila de leitura concluída. Encerramos o dia 64. Deus te abençoe.